Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Todos me ouvem bem? Para a noite de hoje, foi-me solicitado uma passagem desse livro, Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é de número 5. Consegues ir? E ao receber o tema, eu busquei no Evangelho aquilo que tem representado a nossa pedra de tropeço para atendermos a esse convite que já nos é feito desde que nós alcançamos o laurel da razão, o discernir da compreensão, aonde que nós temos, através da doutrina dos Espíritos, um caminho que nos assegura a educação do Espírito imortal. E quando eu busquei no Evangelho para dar uma introdução ao tema que me foi propriamente solicitado, eu abri no capítulo 17. Capítulo 17 é o ser perfeito, ou pelo menos aquele grau relativo da perfeição que já podemos alcançar em nossas indas e vindas, nesse caminho de encarnações e reencarnações. E eu abri o trecho no capítulo 4, os bons espíritas, mas neste parágrafo eu vou ler como introdução ao tema do Fonte Viva. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda estão muito fortes e tornam difícil ao espírito ter uma compreensão das coisas acima da terra. A névoa que os envolve atrapalha a visão do infinito. É por isso que eles não abandonam facilmente nem seus gostos, nem seus hábitos, não compreendendo que possa haver alguma coisa melhor do que aquilo que tem. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato que muda pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Em uma palavra, vem somente um raio de luz insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma vontade forte, capaz de ajudá-los a vencer estas tendências. E o outro capítulo, uma outra passagem, (290), muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Só vou ler um pequeno trecho. A porta da perdição é larga, porque são muitas as paixões más, e o caminho do mal é frequentado pela maioria dos homens. A porta da salvação
é estreita, porque o homem que deseja passar por ela deve fazer grandes esforços sobre si mesmos para vencer suas más tendências, mas poucos se dedicam a isso. É o complemento da sentença. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, feito essa leitura, nós iremos entrar então no tema que me foi solicitado. Porque termos como referência o Evangelho é uma condução que nos permite uma segurança a partir das escolhas que vamos realizando no dia a dia. Então, nós temos um capítulo 17, ser perfeito, item 4, o primeiro e o segundo parágrafo depois dos bons espíritos, e esse, muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 18, a porta estreita. Emmanuel começa a nos convidar a reflexões. Consegues ir? É uma passagem do evangelista Mateus. Vinde a mim. Jesus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui nós fazemos uma pausa para voltar ao Evangelho. Aqui está justamente o nosso maior desafio. Os espíritos de verdade nos falam de uma névoa que nos impede de desenlaçar as nossas condições materiais no mundo para a elevação do nosso espírito. Então, nós começamos a perceber que nós temos um trabalho de educação que cabe a cada um de nós fazermos esse papel, termos esse compromisso de perceber quão densas devem ser essas névoas que não nos permite enxergar além de uma vida transitória e material, para superarmos as nossas más tendências, hábitos, originalmente construídos ao longo da nossa existência. Nós podemos ver isso em detalhes do nosso dia a dia. Vou citar um. Consegues ir? Mas nós já estamos aqui. Para onde poderemos ir com segurança, se não ao encontro da mensagem divina que o Mestre nos concebeu através do seu próprio exemplo?
através da sua própria postura de lealdade com os princípios de Deus. Embora nós todos guardemos uma boa bagagem ainda de defeitos e imperfeições, o mestre, ele não descansa enquanto não vê o seu objetivo alcançado, que é a transformação e a redenção de todos nós, de toda a humanidade. Por isso que se diz que todos são os chamados, mas é necessário ultrapassar a porta estreita. O vinde a mim é uma aceitação que Jesus tem em nos acolher na nossa totalidade, em nossa integralidade. Mas Ele não nos prometeu que iríamos ultrapassar a porta estreita sem deixarmos de lapidar a nossa alma. E qual o melhor meio hoje que nós temos para lapidar a nossa alma? Com a finalidade única para sermos felizes. Para sermos cada vez mais, termos uma autonomia espiritual, para vencermos, inclusive, quadros obsessivos. O vinde a mim que Jesus fez, Ele não chamou só os encarnados. Ele chamou todos aqueles que também impediam os encarnados, como nós, de caminhar num rumo de segurança, num roteiro de segurança. Ele chamou para si toda a população encarnada e desencarnada. Então, nós estamos aqui. O vinde a mim já foi pronunciado. E todos nós estamos aqui. E o que estamos fazendo com esse convite? Vou continuar um pouco mais. Aqui, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Não falou lá no Evangelho que os laços que prendem a matéria são muito fortes para muitos? Seja pelos vínculos das conveniências. Não é aí justamente o convite à transformação moral através do processo da vivência e interiorização do Evangelho? Porque ciência já temos demais. Estamos filosofando em torno do Cristo e em torno das coisas que regem o universo, como se tivéssemos a capacidade de alterar alguma lei universal. Aonde que nós temos a única responsabilidade é de alterar a nós mesmos em favor do nosso próprio progresso espiritual. Quer consolo maior do que termos esse convite para refazer a nossa caminhada sobre uma perspectiva de maior contato com a mensagem de Jesus? Recebendo consolo e apoio através da doutrina espírita? Através dos inúmeros convites vindo por obras idôneas e sérias, que retratam o comportamento
emocional, psicológica e espiritual que podemos alcançar como encarnados? Qual caminho poderia ser mais seguro? E quando não ouvimos esse convite e atendemos conveniências que nem são mais empecilhos, porque muitas das vezes as conveniências elas nos prendem a fazer algo porque nós temos receio de desagradar um irmão, mas não estamos pensando que temos desagradado Jesus há muitos anos. Temos um receio em desagradar um irmão, em falar e expressar, consolar, auxiliar, esclarecer, falar tudo o que é pertinente com caridade, mas porém com a mesma firmeza, e a gente tem mais receio de desagradar um irmão encarnado, mas não temos receio em desagradar Jesus, que pronunciou: vinde a mim. Por isso a pergunta: consegues ir? São reflexões que precisamos fazer para mudar o nosso padrão mental. Ele continua. Os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito. Recentemente eu tenho falado, alertado, que as pessoas falam que fazer reforma íntima dói, que transformação moral dói. Eu tenho falado o seguinte, que o que dói é resistir a ela. Resistir à necessidade de uma ressignificação dos nossos próprios entendimentos. Isso sim é que dói. Porque isso vai fazendo com que fiquemos nesse cárcere. Agora, fazer nos liberta. Erguer as mangas nos liberta. Uma manga invisível. Né? Isola o espírito por meio de grandes resistências a colar. O chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas qual seria o resultado que nós poderíamos esperar? Qual poderia ser o outro resultado que poderíamos esperar? A desilusão. E quando nós nos desiludimos, é chegado o momento da lucidez. E geralmente a gente pensa na desilusão como algo infantil. Ai, alguém me desiludiu. Mas quando somos corajosos, usando da doutrina de Jesus, nos utilizando dela, na evolução que já podemos alcançar, e alguém se desilude, é sinal de que aquele alguém está chegando à lucidez. A desilusão é a chegada da lucidez. Mas nós temos resistido a essa lucidez, porque ela solicita permanentemente um olhar revigorante do Mestre, em nos acenando o caminho a ser realizado.
mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas. Situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Nós estamos nos esquecendo da nossa condição de espírito eterno. Aí nós ficamos presos mentalmente. Ficamos no emprego que nos faça mal. Porque não acreditamos ainda no vinde a mim. Aceitamos um padrão de vida por conveniência. Porque ainda não confiamos no alto padrão da proposta segura do vinde a mim, de Jesus para nós. Depois ficamos desiludidos quando o mundo, na verdade, nos desilude e Jesus nunca nos iludiu. Jesus nunca nos iludiu. Ele sempre foi muito sincero conosco. Ele disse que aquele que quisesse segui-lo carregaria a sua cruz. Só que não é uma cruz de madeira mais. É aquele chamamento interior que todos nós recebemos, a fim de colocarmos em testemunhação. E não é essa a força que nós recebemos da própria doutrina espírita? Não é isso que nós recebemos com a doutrina espírita? Essa força para justamente colocar em andamento esse processo da nossa transformação? Qual outro objetivo poderíamos estar encarnando há tantas centenas de anos? Qual seria o objetivo, gente? Meus irmãos, esse convite é antes da doutrina espírita. Esse convite de Jesus é antes da doutrina espírita. E aí nós temos um acervo de estudo. Eu conversava com uma trabalhadora da casa antes e falávamos da importância de estudar. Não é fazer curso. O espírito, ele vai ter estudo sempre. Mas se vamos considerar curso, como é que a gente passa para o outro grau se a gente não tiver feito uma boa experiência? Como que nós vamos alcançar esse discernimento, essa clareza, até mesmo esse consolo que Jesus nos oferta e nos garante para a nossa transformação? Jesus, nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. É um trabalho. É certo que iremos contar sempre com o amor de Jesus. Às vezes, as pessoas vêm e me falam assim: Cláudia, mas nós somos crianças espirituais. Eu tenho questionado sobre isso.
Porque não é a primeira vez que nós estamos ouvindo uma mensagem espiritual. A humanidade já, nós, enquanto humanidade reencarnante, nós já temos escutado esse convite há muito tempo. Como que nós podemos realmente aceitar que somos crianças espirituais? Nós somos adultos com comportamentos de criança, crianças rebeldes. Crianças ainda que teimam, mas adultos. Porque não é Emmanuel que diz que quando nós tivemos basta um momento de contato, uma página do Evangelho, nós já somos capazes e seremos mais responsabilizados? E há quanto tempo nós estamos aqui? Há quanto tempo os mentores têm nos convidado? Há quanto tempo temos recebido o chamamento? Quantos corpos mais nós teríamos que vestir para realizar aquilo que o nosso espírito, na verdade, reencarna? Que não é só pagar dívida. Eu estou falando de evolução, gente. Nós não nascemos aqui só para quitar débitos ou para expiar, não. Nós também nascemos para progredir. Mas como progredir sem trabalhar? Como evoluir sem buscar a evolução? Como ensinar sem pelo menos não se dedicar 3, 4 horas por dia para orientar aqueles que vão ouvir o que nós vamos falar? É certo que nós não somos doutores da doutrina espírita. E nem somos professores da doutrina espírita. Mas quando nós assumimos um compromisso com o nosso progresso, há de ter esse lado consciencial. Nós temos que entrar numa coerência com as leis de Deus. Precisamos entender que isso vem até nós, não é porque nós já chegamos ao nosso destino de evolução. É porque nós, para fazermos essa evolução, nós precisamos fazer essa caminhada. Ao qual, sem ela, o nosso espírito vai continuar adoecendo pelas mazelas e pela necessidade de uma transformação moral. Em pequenos hábitos. Porque os espíritos superiores, eles são muito caridosos e solidários com o nosso processo e com a nossa decisão de melhoria, desde que seja sincera. Desde que haja o verdadeiro intuito de algo realizar. Porque só pensar em realizar, isso não capacita espírito nenhum a evoluir. Tem que sentar. Disciplina. Como é interessante, como que nós vamos poder, esse vinde a mim, Jesus está requisitando de nós uma disciplina. Uma disciplina com tudo. Como que eu posso entrar num centro espírita para vir assistir uma palestra, receber um tratamento e entrar e ficar com o celular ligado aqui dentro? E o respeito, gente, com a espiritualidade? Será que não acha que isso dá trabalho para os espíritos amigos que vêm harmonizar todo o padrão eletromagnético da casa? E outra coisa, isso não nos ajuda, porque nós ficamos mentalmente ligados àquela onda. E não recepcionamos em nosso espírito
a mensagem evangélica. Porque aqui nós não podemos falar em ciência ou filosofia. Nós estamos aqui para falar o coração de vocês. Nós estamos aqui para falar aos entendimentos de vocês, para que vocês possam sair daqui fortalecidos, envolvidos numa vibração de desejo e de vontade de algo fazer diferente para si mesmos. Não tem outro, são os nossos espíritos que estão sendo tratados aqui. Ele continua. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Aqui dá um nó, né? Porque ele está falando que para estar na presença dele tem que ser valoroso. O que ele está dizendo para nós? Eu sempre estou contigo, mas você nem sempre está comigo. Porque estar atendendo a esse consegues ir é necessário ir exumando o coração dos equívocos e das conveniências, sejam de pessoas ou de coisas. É nesse sentido superior que nós temos recebido o convite do Mestre e da alta cúpula que preside os destinos da pátria do Evangelho, Ismael, que quer nos ver de corações transformados, capacitando-nos o Espírito para vencermos a quem? A nós mesmos. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim, porque há muitos que ainda alimentam cristalizações para se eximirem das transformações necessárias. Aí se cristalizam. Nossa, eu fico vendo assim, eu estou presidente de uma casa, mas eu tenho certeza que os desafios que eu encontro lá não são diferentes de quem esteja à frente dessa casa. Mas o caminho é um só. Porque se a doutrina espírita não cumprir com o seu papel de fazer a humanidade evoluir, é sinal, não que Jesus errou, mas que nós, mais uma vez, viramos as costas para Jesus. Mais uma vez. E é momento para isso? As dores já não batem demais? O momento que chegou agora, meus irmãos, é de nós curarmos as nossas feridas. E não se cura ferida sem querermos nos educar como espírito. Sem buscarmos força para vivenciarmos o Evangelho. A espiritualidade pode comparecer em todos os ambientes, mas se não encontrar corações preparados e mentes enriquecidas, pouco poderão fazer. Pouco poderão realizar. Porque essa tarefa compete a cada um de nós. A
cada um de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus confia e acredita em nossas decisões. Porque Ele acredita que a missão dele não foi em vão. Por isso Ele nos oferece um tempo que está se extinguindo para essa tomada de consciência. Quando Ele fala, vinde a mim, é porque Ele já veio até nós. Agora chegou a hora de nós irmos até Ele. E o que estamos fazendo, meus irmãos? Porque eu me incluo também. E Ele, Emmanuel, né? Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Façamos uma reflexão em torno dessa pergunta. Se eu estou lá com Jesus, vamos fazer aqui uma compreensão. Todos nós estamos aqui, né? E Jesus está entrando aqui agora. O que a gente vai... Como é que vai ser utilizado esse tempo? Eu vou falar da minha dor, eu vou falar da dor de cabeça, eu vou falar da dor da junta, da dor do corpo, eu vou falar disso? Ou eu vou querer ilustrar a minha alma para adquirir forças? Qual tem sido a nossa postura? Porque esse vinde a mim continua ecoando. Então a gente vai chegar e vai perder tempo com o rosário das nossas lamentações e mazelas. Porque até nisso nós ainda precisamos de educação. Era capaz a gente não deixar nem Jesus falar. Porque ainda não aprendemos nem a ouvir as nossas próprias necessidades. E aí quando alguém nos aponta algum detalhe, ficamos tão desiludidos. Porque o melindre, o orgulho, ainda faz parte tão fortemente da raiz centrada no personalismo humano. Mas será que Jesus nos escolheu fazendo seleção? Esse defeito sim, essa imperfeição não. Não. Ele não colocou critério nenhum quanto a esse vinde a mim. Mas Ele não nos desresponsabilizou de sermos nós novos condutores das nossas almas. Uma criatura nova em Jesus significa justamente isso. Vencer as imperfeições. Fazendo um filtro dessas imperfeições. E assim, consegues ir? Certamente, Ele sabe que todos nós podemos ir. Mas como ir? De que maneira ir? E de que forma ir? Vai depender única e exclusivamente das escolhas que nós façamos nesse caminhar. Eu agradeço a todos. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Que Sebastião Marte e a cúpula espiritual desta casa
continue zelando atentamente para todas as suas necessidades, sejam de trabalhadores, dirigentes, assistidos, alunos ou participantes. Muita paz para todos.